Oi, tudo bem? Esse é o canal Espontâneo, Augusto Miranda. E eu peço a você que dê o seu like, emita a sua opinião e compartilhe esse vídeo. Será sempre muito bem-vindo e muito importante. Vamos falar hoje sobre o tema autoridade. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país, momentos de eleições, mas mesmo aqueles que antecedem as eleições têm demonstrado uma crise muito grande com relação à autoridade. O problema começa na família, quando os pais confundem a autoridade e estão fazendo concessões que trazem prejuízos aos seus filhos. Também quando as crianças desrespeitam a autoridade. Isso vai para as salas de aula, os professores estão sofrendo nas escolas públicas e particulares, porque estão sempre sendo confrontados ou pelos alunos ou por seus responsáveis. Tudo é motivo de questionar. Nos esportes nós vemos as autoridades sendo questionadas, vemos a polícia sendo questionada, vemos os políticos sendo questionados, os governos, vemos uma crise generalizada de autoridade em nosso Brasil. Alguns anos atrás, aliás, já fazem muitos anos, eu estava numa convenção em Brasília e quem foi convidado a estar presente foi o então presidente da República, José Sarney. Então aí ele foi dada a palavra e talvez tivesse lá umas 3.000 pessoas e ele pegou a Bíblia, pegou o livro escrito por um grande homem que é Paulo, culto Paulo, e leu no capítulo 13 de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E ele leu que toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que estão por aí são ordenadas ou foram ordenadas por Deus. E no verso seguinte diz assim: por isso quem resiste à autoridade, resiste às ordenanças de Deus. E os que resistem a Deus e às autoridades, sobre si mesmos virá a condenação. Então a gente vê exatamente isso. Vimos que José Sarney usou aquele texto para enquadrar as pessoas. Os tempos eram outros, mas havia muitos questionamentos na época, aqueles planos e discussão e muitas resistências, e ele quis então ali doutrinar as pessoas para o seu próprio benefício. Mas nós devemos entender o que seja autoridade. Eu mesmo questionava muito este texto de Romanos capítulo 13, que vai do verso 1 até o verso 7. Eu indagava comigo mesmo, como eu vou respeitar uma autoridade que é corrupta, uma autoridade desonesta, uma autoridade mentirosa? Como respeitar isso? E é neste campo é que precisamos desenvolver nosso entendimento. O que são autoridades? Ou o que é a autoridade? Eu gostaria de começar dizendo a você que a autoridade não é uma pessoa. A autoridade não é um homem, a autoridade não é uma mulher. A autoridade é algo abstrato. A autoridade é uma virtude e as escrituras sagradas dizem que essa virtude vem de Deus. Então esta coisa invisível chamada autoridade, esta virtude, ela não é do homem, ela vem de Deus e ela reveste o ser humano. E nas democracias, através dos votos. Então o eleito, ele recebe autoridade. Também através dos concursos públicos. Um juiz, um magistrado recebe autoridade porque se esforçou grandemente, isso em tese, para fazer um concurso público, passar e ser empossado naquele cargo, naquela função. Então ele está revestido de autoridade. Um governador é eleito, ele se reveste de autoridade. Um vereador, também um deputado estadual e o governador de estado, os secretários são revestidos de autoridade. Também o presidente da República é revestido de autoridade. Os ministros convidados, chamados, são revestidos de autoridade. Os senadores, os deputados federais, como o Congresso Nacional, são revestidos de autoridade. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, aqueles ministros são revestidos de autoridade. Mas note muito bem, eles não são a autoridade.
Eles receberam autoridade e normalmente isso é transitório. Ele está à autoridade porque ele foi revestido dela. O primeiro a que deve respeito à autoridade é aquele que a recebeu. Nós vemos, por exemplo, políticos que estão hoje presos, que afrontam os juízos, né? Ofendem, atacam, e que elas estão equivocadas, elas pensam que ainda são autoridade. Elas não são mais autoridade. Elas estiveram por algum tempo revestidas de autoridade, por isso muitas das vezes se tornaram famosos, conhecidos, mas não têm mais autoridade, não estão mais revestidas de autoridade. Elas têm que respeitar. E elas perderam aquilo que tinham e hoje estão pagando preço muito caro, como por exemplo Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, porque ele violentou a autoridade que recebeu, ele afrontou, ele feriu, ele agrediu, ele vendeu pedaços da autoridade, corrompendo-se. Quando um comandante de polícia, um comandante de batalhão, faz negociatas com o tráfico de drogas, por exemplo, e recebe dinheiro, ele está pegando com parte, um pedaço da sua autoridade e está rifando, está vendendo, está alienando ao crime organizado. O crime organizado vai ficando cada vez mais forte. Eu já ouvi áudios de bandidos conversando com policiais, áudios de bandidos conversando com comandantes de batalhão, que eu fiquei impressionado com as palavras, com a forma, com a agressividade, com os palavrões que os bandidos se dirigem. Eles querem satisfação sobre uma operação, por exemplo, eles gritam e o comandante humildemente começa a querer responder, ou o policial começa a responder, ele xinga o policial. Sabe por quê? Porque ele pagou e recebeu um pedaço da autoridade e ele não quer que aquilo aconteça. Então quem vende, quem se corrompe, na verdade está vendendo parte da autoridade. Ele não traz prejuízo só para si não, ele traz prejuízo para a sociedade inteira. Ele traz prejuízo para o estado inteiro, para uma cidade inteira, como o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, entregue à bandidagem. Por quê? Porque começaram a vender e se alongaram nas vendas de pedaços da autoridade para os bandidos, para os criminosos, para o tráfico, para o crime organizado. As consequências são desastrosas, é perigoso andar em cada canto aqui do Rio de Janeiro. Você tem que saber por onde andar, porque o perigo ronda esta cidade, porque as autoridades venderam parte daquilo que receberam. Elas não eram autoridade, elas receberam autoridade e não souberam respeitar, não quiseram respeitar, preferiram encher o bolso de dinheiro, preferiram mandar dinheiro para o exterior, para os paraísos fiscais, e começaram a desmontar o poderio do Estado. Nós devemos entender isso, que a autoridade não é uma pessoa. A autoridade é uma virtude invisível, abstrata, que é repousada, ou se repousa sobre um homem ou sobre uma mulher. E o primeiro que deve respeitar, o primeiro que na verdade tem que respeitar a autoridade é aquele que a recebeu. É o governador de estado, é o juiz, o magistrado, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha a bagunça que estamos vendo no Supremo Tribunal Federal. Olha só o que estamos vendo. Ricardo Lewandowski, que rasgou a Constituição, destruiu, estuprou o artigo 52, parágrafo único, dividiu ali um artigo de uma maneira que ele quis, ele afrontou a autoridade que ele tinha. E ele hoje é desrespeitado por causa disso. Nós não acreditamos nele. Se ele fez isso com a Constituição, o que mais não faz? E agora ele concedeu o direito do ex-presidente, que hoje é presidiário, condenado em segunda instância, aguardando outros julgamentos, está na cadeia, está preso. Ele concedeu à Folha de São Paulo que fosse lá entrevistar. Outros órgãos da imprensa, inclusive internacionais, reivindicaram o mesmo direito e haverá uma bagunça, uma grande bagunça. O ministro Luiz Fux cassou a liminar dele e ali ele fundamentou. E os fundamentos não foram aceitos por muitos juristas e o próprio Lewandowski não aceitou. E ontem ele concedeu novamente a autorização e criticou o ministro Luiz Fux de forma bastante antiética. Que conflito! Mais tarde, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli,
determinou, cassando a decisão de Lewandowski, aquele que estuprou a Constituição, cassou sua decisão e determinou que estão suspensas todas as entrevistas até que o pleno, todos os ministros, 11 ministros juntos, se reúnam e decidam sobre a matéria. Que desordem, que bagunça. Essa crise que o Brasil vive, isso se espalha para todos os lados, onde o desrespeito cresce e se espalha como erva daninha nesse país que é tão lindo, chamado Brasil. Fica com Deus. Um grande abraço. Canal O Espontâneo, Augusto Miranda. Mais uma vez, dê o seu like, dê a sua curtida, opine, mande essa sua opinião, manda a sua opinião. E se inscreva no canal. Um grande abraço e vamos procurar melhorá-lo cada vez mais. Um grande abraço.